Olá, nós vamos continuar com as nossas videoaulas. Hoje nós vamos entrar em uma unidade nova, na unidade 5, na página 117, correspondente à matéria e energia nos animais. Essa unidade começa no capítulo 11, lá na página 118, que fala sobre os animais. Então, ao observar o mundo, nós conseguimos perceber que existem diversos tipos de animais e que cada um desses animais apresentam características que os tornam únicos. Algumas características são utilizadas para determinar em que grupos de seres vivos esses animais serão acondicionados, serão catalogados. Por exemplo, as águas vivas, os seres humanos, as esponjas do mar, as abelhas, os peixes e diversos outros seres vivos apresentam algumas características semelhantes entre si, como é o caso de serem animais ou serem seres que possuem muitas células, ou seja, serem seres pluricelulares, organismos formados por mais de uma célula, onde cada uma dessas células ela terá uma especialização diferente no corpo desse indivíduo. Além disso, esses organismos já citados, eles apresentam também outra característica bastante importante em relação às suas células, que seria ser um organismo eucarionte. Ser um organismo eucarionte significa que esse ser possui células eucariontes, células que possuem compartimentos organizados e que possuem um núcleo, e dentro desse núcleo estará delimitado o material genético dessa célula, seja DNA ou RNA, certo? Além dessas duas características, outra torna esses grupos de animais cada vez mais próximos em relação às semelhanças, que seria serem seres heterótrofos, que são seres que são incapazes de produzir o seu próprio alimento e, devido a isso, eles dependem de outras formas de conseguir esse alimento, uma delas, a predação. Então, esses animais, pessoal, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, que nós temos aí os representantes do grupo dos invertebrados e do grupo dos vertebrados. Então, o que torna esses animais tão diferentes que precisam ser separados de grupos? Então, a característica principal para que um organismo seja considerado como vertebrado seria a presença do crânio, que protege a minha massa cefálica, protege o meu cérebro, e a presença da coluna vertebral, que protege a medula espinal, certo? Os animais que são desprovidos desses dois compartimentos, crânio e coluna vertebral, são considerados animais invertebrados, certo? Os animais invertebrados, eles são o maior grupo que já foi descrito mundialmente. Então, nós temos uma diversidade de espécies muito grandes. E devido a essa diversidade de espécies, espera-se ainda que nem tenham sido catalogados todos os animais invertebrados que vivem no nosso mundo. Na página 120, nós vamos começar a estudar um pouco sobre esses animais invertebrados. Então, começa falando sobre duas espécies de animais invertebrados, que são os poríferos e, posteriormente, os quinidários. Nós vamos estudar eles separadamente. Então, os poríferos, pessoal, eles são um grupo de animais que possuem características muito visíveis, como, por exemplo, a própria característica que dá o nome ao filo porífera, que é ser dotado de poros. O corpo dele é cheio de buraquinhos. Além disso, esses animais apresentam outra característica física muito importante. Eles são animais sésseis. O que são animais sésseis? São animais fixos, são animais que não possuem mobilidade. Eles são
fixos a um substrato e eles não poderão sair daquele substrato. Há outras características relacionadas a esse grupo, como serem seres multicelulares ou pluricelulares, como serem seres tanto marinhos quanto seres vivos de água doce, possuem 3 tipos de fecundação, dentre elas sexuada e assexuada. Pode ser aí uma fecundação por bipartição, ou pode ser por brotamento, ou uma fecundação propriamente dita de maneira sexuada, certo? Os maiores representantes desse filo porífera são as esponjas do mar, né? O Bob Esponja do desenho animado. Ele representa uma esponja do mar, apesar de não possuir todas as características que realmente batizam o filo porífera. Já no grupo dos quinidários, nós temos organismos que tanto podem ser sésseis quanto organismos que também podem ser de vida livre. O que significa ser um ser de vida livre? Significa que ele pode circular, ele pode nadar livremente, né, em busca de alimentos, em busca de parceiros e etc. Além disso, esses animais, esses quinidários, eles também são aquáticos e podem ser encontrados tanto em águas oceânicas quanto em águas doces. Em relação à forma corporal desses organismos, eles apresentam 2 formas, que é quando o quinidário possui uma forma de pólipo e quando o quinidário possui forma de medusa. Quando o quinidário ele possui forma corporal de pólipo, ele é um quinidário de vida séssil. Ele é um quinidário fixo. Ele vai ficar preso a um substrato. Quando ele é um quinidário de forma de medusa, ele possui uma vida livre. Isso quer dizer que ele não é preso a um substrato. Ele pode nadar livremente nas águas. Em relação a nutrição desses 2 componentes que já foram falados, porífera e quinidário, no filo porífera, por eles serem exclusivamente de vida séssil, a comida vem até eles. Então, eles são animais, eles são espécies filtradoras. Isso quer dizer que quando a água passa pelo corpo desses poríferos, eles filtram e recolhem o alimento para si. Já no caso dos quinidários, nós temos grandes espécies, como é o caso das águas-vivas, que são fortes predadores. As águas-vivas, elas possuem uma certa toxina que pode vir a matar as suas presas para que ela possa alimentar-se delas, certo? Continuando aqui com a nossa explicação, nós vamos falar um pouco sobre os platelmintos. Os platelmintos são outra espécie de invertebrados muito conhecida na biologia e também bastante conhecida na área clínica, na área da medicina. Porque alguns desses platelmintos, prestem atenção, não todos, mas alguns desses platelmintos são seres parasitas, ou seja, são seres que necessitam de outro organismo para que eles possam se desenvolver, para que eles possam sobreviver no meio. Aqui no livro de vocês traz o exemplo de 2 desses parasitas bastante conhecidos, que é o parasita tênia e o esquistossomo, que ambos causam 2 doenças muito conhecidas, que seria a teníase e a esquistossomose. Na teníase, nós temos aí uma doença com um ciclo dioico, ou seja, nós temos aí 2 membros que serão infectados por essa tênia, nós temos aí o ser humano e também temos o animal, nós temos uma vaca ou um porco. Isso quer dizer que esta doença
ela tanto pode ser humana quanto ela pode ser animal. Quando eu tenho uma doença desse fato, eu a chamo de zoonose. A tênia, né? Eu tenho duas espécies de tênia. Eu tenho a tênia solium, que é a tênia representante do porco. A tênia solium, ela tanto vai me causar teníase, quanto ela vai me causar cisticercose. E eu tenho a tênia saginata, que é proveniente do gado. É a tênia que ataca o gado. Essa só me causará teníase. Em relação ao ciclo biológico dessas duas doenças, nós temos, né, sempre uma semelhança. Por exemplo, na tênia, o ciclo biológico, o ser humano vai se contrair porque alguém que já está infectado com a doença deposita suas fezes próximo, né, a algum lugar onde há pastagem de gado ou até mesmo porcos possam entrar em contato com essas fezes. E quando esses organismos se contaminam, ou seja, quando o porco ou a vaca se contaminam com essas tênias, né, com esses ovos, na verdade, de tênias, esses ovos serão ingeridos e, ao serem ingeridos, eles irão para o intestino delgado desses animais. Na carne desses animais é costumeiramente encontrado um caroço, que chamam de canjiquinha, ou muitas vezes as pessoas usam o termo: o porco tem caroço, a carne do porco está com caroço, não pode consumir. Então, o caroço são os cisticercos. Quando esses animais ingerem ou se contaminam com os ovos de tênia que estavam depositados naquelas fezes, dentro de si, aqueles ovos irão romper e liberar os cisticercos. Esses cisticercos irão se alojar, né, no corpo desses animais e posteriormente transformarem-se em cercárias adultas. Essas cercárias adultas, né, geralmente ela é uma espécie unissexual, então ela é hermafrodita. Ela por si só se fecunda. O corpo dessas tênias são divididos em segmentos. Cada segmento desse corpo dessas tênias são chamadas de proglótides. Nessas proglótides há cerca de 1000 ovos de tênias. Então, essas tênias adultas que estão lá no intestino delgado desses animais, elas começarão a se reproduzir, né, e estarão liberando essas proglótides nas fezes desse ser humano, e o ciclo vai reiniciar de novo. Esse ciclo a qual estou falando para vocês é o ciclo da tênia, tanto saginata quanto solium. Mas a tênia solium, ela pode causar outra doença, que é o caso da cisticercose, que é quando o ser humano ingere esses cistos e eles caem na corrente sanguínea e são levados para os tecidos moles desse ser humano, atrás dos olhos ou no cérebro, até mesmo no tecido cardíaco. Então, aí no caso, ele estará com os cisticercos e não com essas tênias adultas. No caso dessa doença, ela receberá uma nominação diferente a partir do lugar em que esses cisticercos estiverem localizados. Por exemplo, se os seres humanos estiverem com cisticercos no cérebro, o nome da doença será neurocisticercose. E aí eles poderão sentir diversos problemas. E sim, essa doença ela pode ocasionar a morte desses seres humanos. A próxima, né, doença causada por um parasita invertebrado, né, seria, no caso, a esquistossomose.
No ciclo da esquistossomose, eu também tenho um ciclo dioico, também tenho 2 hospedeiros. Lá na tênia, eu vi que o meu hospedeiro era o porco, Pratenea solium, e o humano. E a vaca, Pratenea saginata, e o ser humano. Aqui no esquistossomose, eu tenho como possíveis infectados o ser humano e um tipo de molusco, né, que no caso seriam os caramujos. Qualquer caramujo, não. Os caramujos da espécie Bionfilaria. São uns caramujozinhos bem pequenos que geralmente eles ficam próximos a açudes, próximos a lagos, rios, barragens. Eles gostam de lugares úmidos. Então, esse ciclo, ele difere um pouco do ciclo da tênia, porque na tênia nós vimos que eu tenho um organismo que ele é unissexual, né? Ele mesmo se fecunda, ele mesmo produz os seus ovos. Aqui eu tenho duas espécies, eu tenho macho e eu tenho fêmea. Então, uma pessoa que já está contaminada, né, com essa doença, ela faz, né, suas atividades fecais em lugares não recomendados. Essas fezes entram em contato com a água, né, dos açudes, dos rios, e quando entram em contato, ovos de esquistossomos que estavam nessas fezes vão eclodir. Ao eclodir, eles liberarão, né, algumas formas de larvas aquáticas que são chamadas de miracídios. Esses miracídios, por sua vez, irão nadar e entrar nas partes moles dos caramujos. Ao entrar nas partes moles desses caramujos, eles se tornarão cercárias, que são outro estágio larval. Essas cercárias sairão desses moluscos, desses caramujos, e nadarão ao encontro dos seres humanos que estão rodeando, nadando ou até mesmo andando descalços, né, por aquela parte do açude, do rio, do lago. Essas cercárias, essas larvas, elas entrarão no corpo dos seres humanos através da pele, né, de forma cutânea. E ao entrar, né, no corpo, elas cairão na corrente sanguínea e serão levadas para o fígado, o baço, o intestino. Essas cercárias, elas causam uma grande infecção nesses órgãos. E aí é notado que os órgãos começam a inchar devido a essa infecção. Isso recebe o nome de esplenomegalia. Devido a esse inchaço, né, o abdômen da pessoa contaminada tende a distender, tende a ficar grande. E é por isso que a doença recebe um nome muito costumeiro de barriga d'água. Além desse nome barriga d'água, existem diversos outros. Por exemplo, a doença do caramujo, que é bastante conhecida também. Então, como vocês podem observar, além dessas duas doenças serem transmitidas, né, por platelmintos, parasitas, elas ainda poderiam ser evitadas da mesma forma, contendo saneamento básico. Então, quando o saneamento básico é utilizado, nós podemos evitar inúmeras doenças. Nós podemos evitar não só essas doenças, mas inúmeras outras. Continuando o nosso conteúdo, nós vamos falar um pouco sobre moluscos e anelídeos. Então, os moluscos, pessoal, eles podem ser terrestres e eles podem ser aquáticos. Entre os aquáticos, eles tanto podem ser oceânicos quanto podem viver em água doce, certo? É o exemplo aí
de alguns caramujos, é o exemplo também da lula, do polvo, dos mexilhões, das lesmas. Já os anelídeos, eles são animais que possuem um corpo alongado e cilíndrico, mas a sua principal característica é ter o corpo dividido em anéis, daí que vem o nome do filo Annelidios. Então, esse corpo dividido em anéis é chamado de segmentação. Por exemplo, quando nós pegamos uma minhoca, nós podemos ver que o corpo da minhoca, ele é dividido, né? Cheio de tracinhos, dividindo o corpo dela por inteiro. Aqueles são os anéis, é a segmentação do corpo dessa minhoca. Além da minhoca, existem outros anelídeos, como é o caso da sanguessuga, que é um anelídeo aquático.